Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com o Laerte Ferreira, ele que é geólogo, doutor em sensoriamento remoto e ciências do solo, professor do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, onde eu, por sinal, fiz jornalismo. O Laerte fala com a gente diretamente de Goiânia, criador e pesquisador do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, o LAPIG, que é uma referência nos dados e nos estudos sobre o nosso território. Se a gente não entender o território, a gente não consegue ter uma atuação eficaz e inteligente sobre ele. No primeiro episódio, a gente falou bastante sobre o território em si, sobre a Amazônia, sobre os biomas, sobre o Cerrado. Esse episódio foi ao ar no domingo. Se você perdeu, vá no nosso canal do Earth News Terra no YouTube ou então no seu agregador favorito de podcast. Na terça-feira, a gente conversou sobre os recursos internacionais que estão disponíveis para o estudo do solo e também para, no caso, o MAP Biomas, que é o Laerte faz parte dele com a parte de pastagens, e também para projetos de sustentabilidade. A gente falou também de mercado de carbono, da possibilidade de vender créditos pela captura, pelo sequestro do carbono nas atividades de reflorestamento e também de agropecuária. Agora estamos de volta com o Laerte e vamos começar conversando sobre o papel das instituições públicas, não é, que sofreram um sucateamento nos últimos anos, talvez décadas, e essa conversa só está sendo possível porque o Laerte pertence à Universidade Federal de Goiás, né? Então, é claro que a atuação do setor privado é extremamente importante, as empresas têm desempenhado um papel fundamental, mas é preciso também, ao mesmo tempo, produzir conhecimento que seja útil, que converse bem com o mercado e com a economia, também com um interesse científico, né, e que possa ser sustentado aí pelos nossos impostos. Laerte, como é que você vê essa, vamos chamar de essa infraestrutura científica das instituições públicas? Bom, mais uma vez, obrigado, Lorival, pelo convite para estar aqui, pela oportunidade. Bom, eu sou um entusiasta, né? Quando eu penso em Brasil e eu penso nas instituições públicas do Brasil. Bom, primeiro é importante ressaltar que o que o Brasil fez, principalmente ao longo dos últimos 50 anos, tá? Em termos de ciência, tecnologia, educação, não é trivial. Nós criamos, né, nós temos uma infraestrutura de pesquisa instalada no Brasil, e aí uma infraestrutura, inclusive, considerando o arcabouço institucional, que é de relevo internacional. Então, assim, nós não ficamos a dever, né, em termos de. Eu digo, quando eu falo de infraestrutura ou arcabouço institucional, eu estou falando de CNPq, estou falando de CAP, estou falando de FINEP, estou falando do sistema de universidades federais e universidades públicas de uma maneira maior do Brasil. Então, tudo isso se constitui em grandes patrimônios desse país. Então, se nós pensarmos, né, que nós já chegamos a ser a sétima economia do mundo, que nós estamos entre os 14 países que mais publicam ciência no mundo. Então, se nós pensarmos na Revolução Verde, a Revolução Agrícola, que o Brasil foi o grande protagonista, né? Na década de 70, o Brasil criou um grande programa, o Proálcool, que foi algo de repercussão internacional. Nós tivemos, claro que isso teve, né, consequências, eu diria, ruins, negativas também do ponto de vista ambiental, mas nós aprendemos a tecnologia de produzir alimentos no Cerrado brasileiro. Nós nos tornamos de importadores de alimentos na década de 70, né, a maior potência agrícola tropical do mundo. Então, tudo isso não é pouca coisa, e isso não foi feito de uma forma fortuita. Isso foi feito com base em educação, em ciência. Houve, né, eu diria que o Brasil, desde a década de 50, lá em 51, quando cria CNPq, cria
CAPES, né, o Brasil entendeu que era preciso investir em educação, era preciso investir em ciência e tecnologia e em instituições fortes. As universidades federais brasileiras, as universidades federais, a exemplo da Universidade Federal de Goiás, são reconhecidas internacionalmente. Esse sistema ele não é qualquer coisa. Agora, como você também mencionou, esse sistema público de grandes instituições, aí eu estou falando do INPE, por exemplo, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que já esteve entre os grandes institutos de pesquisas espaciais do mundo, hoje está praticamente sucateado, sem recursos, né? Podemos falar da Embrapa, né? Então, o ponto fundamental é, sem investimentos em educação e ciência, não pode haver desenvolvimento econômico. E sem desenvolvimento econômico, não pode haver um país justo do ponto de vista social. Conhecimento gera inovação. Inovação move a economia. É algo simples, né? E, infelizmente, ao longo dos anos recentes, a gente vem vendo sucateamentos preocupantes. Então, nós temos, por exemplo, enfim, todas as grandes áreas do conhecimento. Nós temos o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né? Que há poucos anos, né, o Arthur Ávila, um jovem matemático brasileiro, ganhou a medalha Fields, né? Enfim, nós fazemos ciência de primeira grandeza. Agora, essa ciência demanda investimentos públicos. Rapidamente, uma outra questão é o seguinte: falar em um Estado forte e que invista fortemente em educação e ciência, de forma alguma significa negar ou negligenciar o papel da iniciativa privada. O Brasil tem uma iniciativa privada, ou parte dela, de primeira grandeza. E eu vejo um futuro, eu vejo a gente caminhando, né, em busca de sinergias. Eu acho que durante muito tempo, instituições públicas e privadas não conseguiram sentar a uma mesa e conversar. E eu vejo com otimismo que nós estamos caminhando na direção de sinergias, né? Integração, nós precisamos integrar. A iniciativa privada precisa da ciência que é produzida nas universidades, na Embrapa, né, em centros de pesquisa. Os centros de pesquisa precisam dos problemas que são trazidos pela iniciativa privada. Então, eu acho que o Brasil precisa, nesse sentido, se reencontrar um pouco. Eu até tenho uma crítica assim à universidade pública quando ela se distancia demais do chamado mundo real, né, do mercado, sabe? Eu acho que também, eu que também percorri bastante a universidade pública, fiz graduação, fiz mestrado em universidades públicas, eu senti que muitas vezes as pesquisas estavam muito dissociadas das necessidades assim da sociedade. É claro que existem as ciências puras, né, que são a base das ciências aplicadas. Então, não se trata de querer eliminar as ciências puras, mas eu acho também que a universidade, muitas vezes, ela fugiu a esse contato com o mundo real, ela ficou muito protegida, porque é confortável, né? Você não recebe nenhum tipo de cobrança, mas também você paga esse conforto com a irrelevância social, né? Quer dizer, as universidades, num dado momento, muitas vezes deixaram de ser lembradas pela sociedade, né? Assim como elas não se lembram da sociedade, a sociedade também se esqueceu delas e, em alguns casos, houve esse abandono também, em termos de verbas, de recursos, de estrutura e tal, né? Mas esse não é o seu caso, né? Você faz um tipo de pesquisa que tem uma enorme aplicação e que é uma pesquisa necessária, um conhecimento necessário para a gente avançar, né, nas nossas questões econômicas mesmo, né, como a gente demonstrou aqui nos dois episódios anteriores. Então, acho que você é o exemplo, e colegas seus também, o Map Biomas, que você explicou no primeiro episódio, que é uma rede de cientistas, né, em universidades, acho que públicas e privadas, mas em muitos casos públicas, né, Laerte, estão fazendo esse trabalho que é a base para que nós, no Brasil, possamos nos inserir
nas oportunidades que existem, né, e nos protegermos também dos riscos de destruirmos no nosso meio ambiente, né? Sobre isso, eu até teve uma questão que eu queria discutir com você sobre essa inserção do Brasil. A gente mencionou, e você mencionou, que o mundo está tomando iniciativas para deixar de importar produtos associados ao desmatamento. E no Parlamento Europeu, na Comissão Europeia, no Congresso americano, são discutidas normas novas que vão intensificar essas sanções comerciais contra empresas, né, que desmatam para produzir no Brasil. Eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, existe aí, vai haver aí um ônus para as empresas de provar que em toda a sua cadeia de produção não houve desmatamento. Isso é muito complexo, isso vai criar um novo mercado de empresas certificadoras que tenham a credibilidade perante a comunidade internacional para colocar esse selo de não desmatamento? Com certeza. Bom, primeiro eu queria rapidamente, Lorival, o comentário que você fez, o gancho que você fez foi tão maravilhoso que renderia aí alguns programas, né? Bom, primeiro para dizer o seguinte, as universidades públicas, elas são, as universidades públicas brasileiras, a universidade brasileira é extremamente relevante para a sociedade. Não existe um profissional de destaque na sociedade que não tenha, assim, com raríssimas exceções, esse profissional passou por uma universidade pública, né? A gente, quando fala do sucesso, né, do agronegócio brasileiro, a gente pensa muito em Embrapa. Mas a Embrapa, ela não trabalha sozinha, ela trabalha com as universidades. Os pesquisadores da Embrapa, parte desses pesquisadores atua nas universidades e vice-versa. Eu acho que aí tem uma frente, aí, uma outra linha, isso aí fica um dia para um outro bate-papo, que eu acho que as universidades elas precisam se comunicar melhor. Então, eu acho que existe, sim, percepções equivocadas, mas eu diria o seguinte, toda a sua fala, eu tendo a concordar com ela. Eu acho que nós temos, né? Mas assim, tem vários pontos que a gente poderia explorar, né? Essa questão das ciências puras, a ciência pura, ciência aplicada. Na verdade, essa é uma divisão pragmática, né? Na verdade, a ciência pura, em algum momento, ela se torna aplicada, aplicada em algum momento foi ciência pura. A ciência pura, ela gera novo conhecimento, a ciência aplicada gera inovação, gera uma relevância mais imediata, mas não se faz nada sem ciência pura, não se faz nada também sem a ciência aplicada. Eu acho que, ainda falando do papel do Estado, né, a gente está saindo de uma pandemia terrível, e eu falo sem dúvidas, sem qualquer dúvida, se não fosse as universidades públicas brasileiras e se não fosse o SUS, a gravidade da situação extremamente grave que nós enfrentamos teria sido muitas vezes maior. Então, enfim, mas eu acho que isso aí, novamente, tem alguns dias de boas conversas aí, e eu tô hoje, a universidade, ela está entendendo de que ela precisa fazer parcerias com a iniciativa privada. Hoje, as grandes universidades públicas brasileiras, elas têm os seus parques tecnológicos. Aliás, eu sei que você é aqui de Goiânia, então já está convidado na próxima vinda sua a Goiânia, independente do dia, do horário, você me entre em contato que eu quero mostrar a Universidade Federal de Goiás para você, que tem se transformado a olhos vistos. E temos um belíssimo parque tecnológico com empresas instaladas. Eu Bom, ouço falar dessas... disso. Eu ouço Hã? falar disso. Eu tenho É, amigos, colegas da área de biologia, da área de ciências, que respeitam muito a tem uma produção de vocês. revolução acontecendo aqui. Agora, é claro que, e aí também, só para fechar essa parte aqui de instituições públicas, é para dizer o seguinte, né? Eu tive a oportunidade, ao longo da minha vida acadêmica, de conhecer várias universidades do mundo. As grandes universidades do mundo são públicas. Claro, quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente tem lá a Ivy League, né? Aquelas universidades privadas, mas as grandes universidades públicas
as grandes universidades americanas, né, se a gente pensar em Berkeley, as grandes universidades americanas são públicas. Estaduais, E, né? Universidades mas estaduais. não as estaduais, é interessante, né? Você tem a estadual também, mas você tem um sistema quase que federal, ele não tem um nome, mas, por Uhum. exemplo, estou aqui me lembrando da Universidade do Arizona, onde, inclusive, eu fiz o meu doutoramento. É Hum. uma grande universidade pública. Então, o mundo desenvolvido não se tornou desenvolvido e economicamente robusto sem grandes universidades públicas e investimentos em universidades públicas. Então, é só para dizer que eu fico muito preocupado de perceber esse país extraordinário que é o Brasil. Né? Há pouco eu falava o tanto que esse país fez nos últimos 50 anos. E eu fico preocupado de perceber que em vários setores nós continuamos no século XX. E existe, né, eventualmente, aí, não quero entrar em questões menores de governo, mas o retrocesso que nós estamos vendo em investimentos públicos é preocupante. Então, enfim, tudo isso. Agora, voltando à questão da certificação. Eu tive a oportunidade, nós temos uma parceria importante agora com a Universidade de Wageningen, na Holanda. Eu nunca sei falar o nome corretamente, e recentemente eu estive lá. Mas é interessante que na Europa agora só se fala no tal do Green Deal. É uma pegou-se emprestado, né, o New Deal lá do Franklin Delano Roosevelt, né, nos Estados Unidos, depois lá para sair da Grande Depressão na década de 30, a Europa criou o Green Deal. A União Europeia tem o que eles chamam de Comissão Europeia, que é como se fosse um governo federal da Europa. Então, a Comissão Europeia criou o Green Deal, só se fala em Green Deal. E aí significa que certificação vai se tornar cada vez mais relevante. Existem várias empresas, várias startups surgindo no Brasil, vale a pena depois você explorar um pouquinho esse mundo de startups na área ambiental, ligadas, entre outras coisas, às certificações. Mas falando de Europa, de Green Deal, é interessante que a Comissão Europeia, eu vi isso muito agora recentemente, investe pesadamente em startups. A Europa, que é obviamente, um continente, uma potência, né? Um berço da civilização ocidental, a Europa se deu conta que em vários setores ela está ficando muito para trás em relação à China, em relação aos Estados Unidos. Então a Europa começou a querer recuperar terreno. Então, por exemplo, investido em startups de satélites, etc. Então, o que eu quero dizer é que as grandes inovações tecnológicas do mundo, sem exceção, todas elas têm recursos e investimentos públicos por detrás. Tem, né, inclusive tem um livro que até faz uma certa brincadeira, que o iPhone é produto de investimento público de recursos americanos. Se a gente falar, por exemplo, da Tesla, essa indústria automobilística que, enfim, que eu tenho uma percepção muito ambígua em relação a Elon Musk. É uma figura um tanto sinistra, mas está mudando o curso da humanidade. Você se lembra da história da Tesla? Quando houve, né, a quebra dos bancos, do sistema financeiro americano, em que a indústria automobilística quebrou, o governo Barack Obama decidiu investir nas indústrias automobilísticas que apostassem em inovações do ponto de vista da sustentabilidade. A Tesla, ela se tornou a maior companhia de produção de automóveis do mundo, é a de maior valor, por conta de investimentos maciços do governo americano a partir de 2008. Então, agora, é claro que dinheiro público, eu acho que essa é uma cultura que nós também estamos aprendendo, inclusive nas universidades. O Uhum. dinheiro público, ele demanda prestação de contas não só de planilhas, mas prestação de contas em termos de resultados. Então, isso Uhum. também demanda uma nova postura nossa. E eu estou falando aqui dos meus colegas. Nós precisamos, enfim, pensar bem, né, naquele termo que os americanos, os europeus falam muito, os deliverables, né, as entregas. Né? Então, É. eu acho que
o mundo pós-pandemia, Lorival, ele é um mundo diferente, obviamente, do mundo pré-pandemia. Eu gosto de pensar, né, a Segunda Guerra, do ponto de vista da ordem mundial, foi disruptiva, né? Não é à toa que o National Science Foundation, né, o CNPq dos Estados Unidos foi criado em 1950 e o nosso CNPq em 1951. Eu tendo a fazer uma comparação que a pandemia ela também tem esse potencial disruptivo. Uhum. Como se a pandemia, em vários aspectos, zerou o jogo. E a gente vai ter que correr. Então, eu acho que a gente tem. A pandemia trouxe muitos desafios, trouxe muito sofrimento, mas o enfrentamento da pandemia suscitou muita criatividade. É. Então, eu vejo um mundo aí de oportunidades e que a gente precisa correr atrás. Então, teremos que correr atrás da certificação, né, para provar que em toda a cadeia de produção de cada empresa não existe desmatamento. O quanto isso pode afetar a nossa própria competitividade, o quanto isso pode representar custo para os nossos produtos. Olha, você deve estar acompanhando, né, algumas matérias recentes do Washington Post, New York Times, mostrando, né, a devastação na Amazônia e a relação dessa devastação com a pecuária. Então, o que acontece? Nós precisamos investir em rastreabilidade. Hoje, né, a carne que o mundo compra é uma carne que tem que ser, de alguma forma, certificada, mas a gente percebe que existem vários buracos nessa cadeia. Então, por exemplo, a cria vem de uma área ambientalmente comprometida, né, que não está de acordo com a legislação ambiental, mas a terminação desse animal é feito numa área com compliance ambiental. Então, percebe-se que existem ainda, né, um caminho longo a ser percorrido, de tal forma que a produção de carne, a soja, sejam devidamente certificadas e rastreáveis. E isso eu não acho que vai comprometer a competitividade dos produtos nacionais. Pelo contrário, vai demandar criatividade, vai demandar investimentos públicos para que nós possamos produzir mais, melhor e com qualidade ambiental. E aqui eu quero fazer propaganda de uma iniciativa do governo do Mato Grosso, que já foi aí um vilão, né? O Mato Grosso. Mato Grosso criou uma iniciativa chamada PCI, Produzir, Conservar e Incluir, né? Então, recuperação de áreas degradadas, etc. E aliás, é uma iniciativa financiada principalmente com recursos do governo alemão, por meio da agência GIZ. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é obviamente que o mundo precisa dos nossos alimentos. E o mundo quer alimentos cada vez mais certificados, rastreados. Então, obviamente, que é uma via de mão dupla em termos de também esses produtos produzidos com mais qualidade ambiental e qualidade social também, né? Na verdade, nós temos que falar em sustentabilidade ambiental e sustentabilidade humana, sustentabilidade como um todo. Esse produto, o começo, né, a energia ou o investimento necessário é maior. Então, isso tem que ser, de alguma forma, subsidiado, né? Agora, eu acho que o Brasil tem que estar atento a isso. Existe, novamente, uma parte importante do agronegócio muito atenta a isso. O próprio governo federal tem, na sua tecnocracia, pessoas muito competentes, atentas a essas questões. Não por outro motivo, o Brasil criou o plano ABC Agricultura de Baixo Carbono, agora está numa nova versão, o ABC+. E esse plano, ele envolve subsídios, né, empréstimos com juros subsidiados para recuperação de áreas degradadas, tem uma série de metas. Então, o mundo comercial já teve barreiras alfandegárias, depois teve barreiras sanitárias, hoje as barreiras são ambientais. Então, não é uma questão de pensar em custo
para que nós nos adaptemos. É uma realidade que está sendo imposta, né? E nós vamos ter que correr atrás disso. É isso mesmo, temos muito o que correr atrás. Que bom, né, Laerte? Porque a gente tem trabalho para fazer, tem propósito, tem um propósito para viver. Esse é o Laerte Ferreira, da Universidade Federal de Goiás, que conversou com a gente ao longo desses 3 episódios do programa Earth News Terra. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência, a sua sensibilidade, as suas percepções muito bem fundamentado sobre o Brasil. Laerte, um grande abraço. Muito obrigado, Lorival, mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço e até uma outra oportunidade. E obrigado a você que nos acompanhou aqui no Earth News Terra. Até a próxima.